Olá! A nossa aula de hoje é de História. A nossa aula de hoje de História é sobre viver e trabalhar. Vamos conhecer os mais variados trabalhos que foram criados desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais. Mas o que é trabalho? Trabalho é a forma de manter o sustento ganhando dinheiro em troca de uma prestação de serviço ou de um produto. Todo o trabalho é remunerado, ou seja, todos recebem pelo seu serviço prestado. Quando o trabalho não é remunerado, ou seja, você não recebe por ele, dizemos que esse trabalho é um trabalho escravo. Existem profissionais em diversas áreas de trabalho. Vamos conferir? Vejam essa imagem. Estão vendo? Aí temos alguns profissionais, ou seja, alguns trabalhadores: músico, médica veterinária, engenheiro, médico, design informática, corretor, operária e atleta. Esses são alguns profissionais. Atualmente, existem diversas áreas de trabalho. Os trabalhos antigamente. No início da história do nosso país, por exemplo, grande atividade comercial no Brasil girava em torno da extração de madeira e mais tarde da agricultura. Exatamente. Após o descobrimento do Brasil, as terras nossas passaram a ser exploradas. Além da extração da madeira, tivemos também a exploração do ouro e pedras preciosas. Alguns trabalhos surgiram a partir daí, como, por exemplo, os garimpeiros, os mineiros, os carregadores, os tropeiros, entre outros. Um tempo depois, começaram os trabalhos agrícolas, isso mesmo, o cultivo da cana-de-açúcar, que trouxe riqueza para todo o país. Nessa imagem podemos perceber a extração da madeira e a plantação de cana-de-açúcar, ou seja, o extrativismo e a agricultura do início da nossa colonização. Revolução Industrial. Esse período ficou marcado pela mudança na forma de produzir produtos em grandes quantidades. No Brasil, a população estava toda praticamente nos trabalhos agrícolas, ou seja, estava todos na área rural. Após a Revolução Industrial, várias indústrias e fábricas surgiram, levando várias pessoas saírem da área rural para as áreas urbanas. Observe essa imagem. Essa imagem mostra o período da Revolução Industrial, quando vieram para o nosso país as principais indústrias: indústria têxtil, alimentícia e a fábrica de sabão. Bem, na maioria das fábricas trabalhavam mulheres. Exatamente. A carga horária de trabalho não era igual atualmente. As pessoas trabalhavam até 14 horas, sem direito a férias, e o salário também não era digno de tanto trabalho. Observem essa outra imagem. Estão observando? Duas crianças trabalhando. Nós sabemos que hoje em dia trabalho infantil é proibido. Mas na época da Revolução Industrial, infelizmente isso acontecia muito. As crianças trabalhavam. Sabe por quê? Porque as mães trabalhavam nas indústrias e não tinha como deixar as crianças em casa sozinhas. Logo, tinham que levar para os seus trabalhos, porque nessa época também não tinham as creches. Hoje em dia, as mães que trabalham fora normalmente colocam as crianças em uma creche ou em um hotelzinho. Mas antigamente não tinha nada disso. E as crianças começavam a trabalhar desde cedo e não recebiam por isso. Exatamente. Os pais trabalhavam 48 horas sem direito a férias, hora extra e etc. E as crianças trabalhavam junto com eles e não recebiam por esse trabalho. Que triste, né? Mas isso vem mudando com o decorrer do tempo. Direitos trabalhistas foram conquistados no decorrer do tempo. Hoje em dia, os pais de vocês trabalham, têm direito a férias, recebem hora extra, têm um dia de folga e muito mais. E as crianças é proibido trabalhar. Exatamente. Porque a partir dos 14 anos, sim, eles podem trabalhar como jovem aprendiz. Mas, tirando disso, ele não pode, só acima dos 18 anos, quando já são de maior. Com a abolição da escravatura, ou seja, a libertação de todos os escravos,
Associada à Revolução Industrial e à chegada dos imigrantes europeus no Brasil, os imigrantes europeus vieram para substituir a mão escrava. Então, cada um deles ganhava dos seus donos um pedaço de terra para plantar, produzir e repartir com ele. Era isso mesmo, eles trabalhavam e o que produziam tinha que dar parte aos donos das terras. Mas isso aconteceu o quê? Fizeram com que as pessoas, como eu havia dito, fossem para as grandes cidades em busca de uma vida melhor. Então, saíram do campo, muitos imigrantes, muitos escravos saíram do campo para a cidade em busca de uma condição de vida melhor. As profissões do século XIX. Aí temos dois exemplos, aguadeiro e escrevedor. O aguadeiro, a função dele era levar a água. Então, eles colhiam a água na fonte e levavam para onde estava precisando e eles recebiam por isso. Já o escrevedor, ele poderia escrever cartas, contos, poemas, histórias. Depende de quem pagasse e pagasse para quê. Normalmente, eles escreviam cartas. Hoje em dia, já é possível as pessoas escolherem o que desejam priorizar na vida, tendo acesso a tudo por meio da tecnologia da informação e da comunicação. Exatamente. Há tempos atrás, as pessoas não podiam escolher o que iriam fazer. Simplesmente eram impostos seus trabalhos. Os imigrantes, por exemplo, quando aqui chegavam, recebiam de seus donos um pedaço de terra. A partir daí, eles poderiam sim produzir na sua terra. Porém, tudo que era produzido tinha que ser repartido com o dono da terra. Isso mesmo. Mas atualmente não é assim. As pessoas trabalham, recebem pelos seus trabalhos e fazem o que querem. Ou seja, tem a escolha, né, da profissão, que foram diversas no decorrer do tempo, vieram surgindo diversos tipos de profissão. E também a forma de receber o seu dinheiro. Lembra que eu falei há muito tempo atrás, quando não tinha creche e as pessoas trabalhavam 14 horas por dia sem direito a férias? Tudo isso, no decorrer do tempo, mudou. O trabalho hoje, ele possui férias, possui dia de folga, recebe hora extra, tudo isso vem garantido depois. Além das creches, onde as mães colocam suas crianças e vão para trabalhar. Muita coisa mudou nos trabalhos, não é verdade? É verdade, os trabalhos vieram mudando no decorrer do tempo, como tudo na nossa vida. Agora eu faço uma pergunta a vocês. O que vocês vão trabalhar quando crescer? Gostaria muito de saber. Queridos alunos, vocês são muito especiais para mim. A primeira fase do saber é fazer com que os nossos alunos se sintam amados por nós. E eu termino essa mensagem dizendo assim: amo todos vocês. Essa foi a nossa aula de história. Quantas coisas interessantes vocês aprenderam, não é mesmo? Beijos e até a próxima aula.